Mateus capítulo 7, o versículo de número 16 vai dizer: pelos frutos os conhecereis. Ou seja, eu vou saber se aquela árvore é boa pelos frutos que ela produz. Se os frutos forem bons, certamente a árvore é boa. Se os frutos forem maus, então aquela árvore é uma árvore má, que não consegue produzir bons frutos. É por isto que, no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 1, quando o apóstolo Paulo está instruindo a Timóteo para que ele tome muito cuidado e que ele se guardasse do Alexandre o latoeiro. O apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo: Timóteo, toma cuidado com o Alexandre latoeiro, porque ele causou-me muitos males. Ou seja, o Alexandre latoeiro era aquela pessoa dissimulada, mentirosa, enganadora, um homem de uma persuasão grandiosa. A mentira ou as mentiras dele pareciam verdades. E, lamentavelmente falando, muitas pessoas acabavam acreditando nas mentiras do Alexandre latoeiro, no qual foi um grande opositor ao ministério do apóstolo Paulo, enganando, lubridiando e destruindo a vida de muitas pessoas. E palavras do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, ele vai dizer: Timóteo, guarda-te do Alexandre latoeiro, porque ele me causou muitos males ao meu ministério. Ou seja, por que o apóstolo Paulo ele está instruindo a Timóteo para que não abrigue o Alexandre latoeiro na sua vida, na sua casa, porque é uma árvore má, ele não tem bons frutos, o histórico do Alexandre latoeiro não são dos melhores. O histórico do Alexandre latoeiro é de mentiras, é de engano, é de dissimulações. Os frutos do Alexandre latoeiro não são nada bons. Então, guarda-te dele. E então, isto me remete a pensar em mais um episódio que ocorreu na Bíblia de um profeta muito conhecido como o Jonas. O Jonas, a priori, ele desobedeceu à voz de Deus quando ele deveria ir para Nínive, e ele vai para um sentido totalmente oposto. O que ele faz? Ele desce para o porto, do porto ele paga a passagem, entra no navio, e o capitão, os comandantes daquele navio, abriga Jonas dentro daquele navio. Ou seja, Jonas, ele entra no navio, depois ele desce para o porão, e a história você sabe o que ocorreu neste episódio. Quando este navio já está em alto mar, ele é acometido por uma tempestade, ondas fortes, ventos, e tudo isto por conta do quê? Da desobediência de um homem que estava abrigado dentro daquele navio. A desobediência de um homem que foi abrigado dentro daquele navio. Por que o apóstolo Paulo vai dizer
a Timóteo: guarda-te, ou seja, não abrigue o Alexandre, o latoeiro, na sua vida, na sua casa. Guarda-te dele, porque ele tem me causado muitos males. Ou seja, o apóstolo Paulo já sabia que se Timóteo ele não se guardasse do Alexandre latoeiro, ele ia trazer para a sua vida maldição. Ele iria trazer para a sua vida uma tempestade desnecessária. E lamentavelmente falando, lá no episódio de Jonas, aquele navio, aqueles marinheiros, o comandante tiveram muitas perdas, porque eles tiveram que lançar daquele navio os seus tesouros, porque tinha um desobediente ali dentro. Isto me remete a pensar também lá na capa de Acã. Quando Acã desobedeceu e guardou ali a capa babilônica, bem como alguns utensílios, enterrou achando que não ia acontecer nada. E com isso o povo de Deus perdendo a guerra por conta da desobediência da capa de Acã, por causa de Acã, na verdade, e da capa pela qual ele escondeu ali daquela tenda. Portanto, meu amado, minha amada que me ouve neste momento, às vezes nós trazemos tempestades para as nossas vidas desnecessárias. Às vezes trazemos para as nossas vidas perdas desnecessárias. Às vezes ficamos a nos perguntar: meu Deus, por que o meu ministério não cresce? Por que a minha vida não prospera? Por que a minha vida não vai para frente? Por que dessas tempestades? E muitas das vezes culpamos ao diabo das tempestades, porque nem todas as tempestades são causadas pelo inimigo. Às vezes essas tempestades, elas são causadas por nós mesmos, porque não estamos nos guardando dos Alexandres latoeiros, que são persuasivos, são mentirosos, eles enganam, eles mentem, se fazem de coitadinhos, se fazem de vítimas. O Alexandre latoeiro é assim. Mas, para você identificar um Alexandre latoeiro, basta você seguir o que Jesus falou. E o apóstolo Paulo sabia disso. Ele vai dizer, o Senhor Jesus vai dizer: pelos frutos os conhecereis. Pelos frutos os conhecereis. Qual é o histórico? Quais têm sido os frutos? Vale a pena mesmo? Ou será que é um Alexandre latoeiro? Isto vale dizer para relacionamentos sentimentais. Isto vale dizer para sociedade. Isto vale dizer para amizades. Isto vale dizer para nós, ministerialmente falando. Isto abre um leque para todas as áreas da nossa vida. Guarda-te do Alexandre latoeiro. E a única forma de nós identificarmos o Alexandre latoeiro é pelos frutos. Quais têm sido os frutos? Os frutos são bons? O histórico são de bons frutos? Então, vale a pena. Agora, se os frutos forem maus, o histórico de frutos ruins, então é preciso que esta pessoa se converta, se volte para Deus, a fim de que ela possa produzir bons frutos. E isto não depende de mim, não depende de você, só depende da própria pessoa nesse sentido. Amém, meus amados? Então, não cause males à sua vida sentimental, não cause males para a sua vida empresarial, ministerial, espiritual, abrigando na sua vida os Alexandres latoeiros. Em nome do Senhor Jesus Cristo, tome posse desta palavra. Espero que tenha ajudado você, alertado muitas pessoas, para que assim o Espírito Santo continue te abençoando de uma maneira grandiosa, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. E lá no episódio de Jonas, a tempestade ela só acabou, ela só cessou quando o comandante, os marinheiros lançaram Jonas para fora daquele navio. Ele mesmo pediu.
O próprio Jonas disse: esses males que estão acontecendo aqui é por minha causa, porque eu estou sendo desobediente. Ou seja, era um Alexandre Latoeiro até então, só depois que ele se arrependeu e obedeceu e Deus honrou. Mas prejuízos desnecessários naquele navio. Tome muito cuidado, em nome de Jesus, e guarda-te do Alexandre, o Latoeiro. Que Deus abençoe. Se porventura você não se inscreveu no nosso canal no YouTube, inscreva-se hoje mesmo, AP Anderson Camargo. E não esqueça de ativar ali o sininho, na verdade, para você receber as notificações de quando um devocional for colocado aqui no nosso canal no YouTube ou na nossa página Figura Pública e até mesmo aqui no nosso Instagram. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.